Ibovespa nas máximas históricas, fundos imobiliários entregando dinheiro para os investidores e CDI em 15% ao ano, fazendo você ganhar dinheiro sem correr grande risco. Só que a gente já está em fevereiro e a pergunta para quem ficou no CDI é: e agora? Como é que eu escolho os melhores investimentos em 2026, considerando que muita coisa já andou? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então bora lá. Para falar sobre isso daqui, vamos primeiro listar para onde que a gente vai olhar, beleza? Então, obviamente, o nosso referencial, quem que é? É o CDI. Por que que é o CDI, Gui? Porque esse cara aqui é o que a gente chama de taxa livre de risco, né? O retorno que a gente consegue sem correr basicamente grandes riscos e tendo acesso ao nosso dinheiro a qualquer momento. É o CDI. Ele é o principal índice de referência do mercado brasileiro, tá? Depois, quem que a gente vai olhar? O Ibovespa. O nosso principal índice de ações. Ele representa as maiores e mais negociadas empresas da Bolsa Brasileira. Lógico que a gente tem que olhar para esse cara, tá certo? Quem que a gente vai olhar também? IFIX, o índice de fundos imobiliários. Por quê? Porque a gente precisa ter uma parte da nossa carteira de investimentos no quê? Em bons imóveis, em tijolo. E nada melhor para representar essa parcela da nossa carteira do que esse cara aqui. O que tem dentro do IFIX? Os melhores e mais bem localizados imóveis comerciais do país. Então a gente vai dar uma olhada nesse cara também. E obviamente, a renda fixa, ela não se resume a isso daqui, certo? Você que me acompanha de outros lugares já sabe. O que tem dentro da renda fixa também, que inclusive, consistentemente é melhor que o CDI. A gente tem os ativos indexados à inflação, que são representados por esse carinha aqui, que se chama IMAB. Não é nenhum nome de avião, nem nada, você já deve saber, mas ele representa os títulos indexados à inflação no Brasil. E o outro da renda fixa é o IRFM. O que é isso, Gui? Esse daqui é o índice dos pré-fixados, tá bom? Então, quando a gente fala de IMAB, indexados à inflação, ou IPCA+. IRFM, tesouro pré-fixado, ou títulos pré-fixados, beleza? Então, o que a gente vai começar fazendo nesse vídeo aqui, Vamos dar uma olhada até 2026, como é que é o desempenho desses caras aqui, pra gente dizer, esse subiu muito, esse não subiu tanto, esse aqui ainda tem espaço para subir, por que subiu tanto, será que vai continuar? Então, várias perguntas vão derivar dessa nossa pequena e simplista análise de simplesmente entender quanto que eles renderam até aqui. Vamos começar por ele, né? A gente brinca que ele é um maratonista queniano. Por que é um maratonista queniano? É aquele cara que corre numa velocidade constante e nenhum outro maratonista de nenhuma outra nacionalidade consegue pegar esse cara. Só que nesse caso é um maratonista brasileiro, que é o CDI. Quanto que ele acumula de rendimento até aqui? 1,56%. É pouco, Gui? Não é pouco não. É muito. Em pouquíssimos lugares do planeta você encontra uma taxa básica de juros tão alta quanto essa, beleza? Mas se você acha que isso é um bom rendimento, então olha só o Ibovespa. O Ibovespa em 2026 acumula uma rentabilidade de quase 10 vezes essa daqui. Ele apresentou um retorno positivo de 15,39%. Aí você já tá pensando, que é isso, Gui? Então esquece. Não vou comprar mais ações, já subiram demais, não dá, calma que a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Calma aí, segura. Gui, normalmente, né, o Ibovespa e o IFIX, que são os índices dos fundos imobiliários, eles são correlacionados, né? Porque eles representam uma categoria de renda variável, né? Que não é renda fixa. Renda fixa é dívida, né? Renda variável é participação de um negócio, de imóvel. Então eles são bem correlacionados, né? Então os dois devem ter ido muito bem, certo? Errado. Olha só como o mercado é esquisito, hein? O acumulado do IFIX, do índice de fundos imobiliários, foi de 1,55% em 2026. Você deve estar se perguntando, caraca, Gui, o que explica essa doideira? O Ibovespa subir tanto e o IFIX ali não tá indo mal, né? Tá indo de acordo com o CDI, mas dado esse cara aqui ter ido tão bem, ele não deveria ter se valorizado? A gente vai entrar nesse aspecto também. E esses caras aqui, esse cara aqui também não foi muito bem. Ele trouxe um retorno acumulado de 0,85%, bem abaixo do CDI, tudo bem, né? A gente está analisando uma janela de curto prazo, mas o que eu quero responder para vocês? Melhores investimentos para 2026. Logo, tem que analisar o que aconteceu até aqui. Por outro lado, quando a gente olha os pré-fixados, esses caras foram bem até então. Apresentaram um retorno de 2,17%. Olha só, significativamente acima do CDI, mas lógico, muito atrás do nosso querido amigo Ibovespa, tá? Primeiro ponto, o que a gente vai abordar aqui? Vamos destacar essa performance desse cara, do Ibovespa, tá? Por quê? Tô vendo muita gente falando o seguinte, Gui, eu não tinha participação em ações, certo? Eu tava esperando a Selic, o CDI cair para eu começar a investir em ações. Agora, eu vou ficar de fora. Por quê? Porque só em 2026 ele subiu 15,39%. Só que o que a gente vai analisar agora? Por que esse cara subiu 15,39%? E o mais intrigante, porque ele subiu
subiu sozinho. Se a gente vai acompanhar outros indicadores, né, de ativos de risco, por exemplo, o índice de fundos imobiliários, que é de renda variável, o IMAB, que é dos indexados de inflação, a gente vai ver um desempenho pífio, né? Ou seja, abaixo do CDI. Como esse cara andou sozinho? Significa que as grandes empresas brasileiras, elas vão superar todo e qualquer problema, que imóveis não vão, que título, que o governo não vai, que título público não vai. Não, tá? E tem uma justificativa muito boa para isso. Por quê? Porque o que está acontecendo, o que está puxando o Ibovespa, não são fundamentos que a gente chama de macroeconômicos. O que são fundamentos macroeconômicos, Gui? Fundamentos macroeconômicos são fundamentos que vão atingir a sociedade brasileira como um todo. Então vão me atingir, vão atingir as empresas brasileiras, o governo brasileiro, todo mundo vai ser atingido. Quando o cenário macroeconômico melhora, todo mundo sente uma melhora. Pô, mas não tem como, Gui. Se só as ações estão subindo, não é um fator macro, certo? Correto. O que então está puxando o Ibovespa? É o que a gente chama de fluxo. O que é isso, Gui? É muito dinheiro entrando por uma quantidade finita, limitada de ações, de empresas. De onde que vem esse fluxo aqui, Gui? Esse fluxo vem de fora do investidor, conhecido por ser o cara que é o estrangeiro, ou você pode chamar ele, né, se você tiver maior intimidade, de investidor gringo. É o gringo que vem com grana aqui. Sério, Gui? Sério? Olha só. Só em janeiro a gente teve um fluxo positivo, ou seja, grana entrando aqui no Brasil na magnitude de 26 bilhões de reais. É muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. E aí tem um ponto. Para onde essa grana vai? Essa grana, ela puxa, ó, o índice Ibovespa, beleza? Pô, Gui, mas ela não deveria ir também para os fundos imobiliários? Não, tá? Por quê? Porque fundo imobiliário, né, é um mercado ainda restrito para quem? Para pessoa física. Ele é ineficiente, que a gente chama, né, para pessoa jurídica, para gestoras de investimento, para investidores internacionais. Por quê? Porque só esse cara, que é a pessoa física, tem a isenção do imposto de renda nos dividendos. Então, o mercado de fundos imobiliários, ele é dominado pela pessoa física. 75% dos negócios nos fundos imobiliários são realizados pela pessoa física. Então, quando o investidor estrangeiro ele fala, quero aproveitar oportunidades no Brasil, o que ele olha? Ele olha, deixa eu ver um mercado que é grande o suficiente para que ele comporte, ó, esse tamanho de recurso aqui, de 26 bilhões. São os fundos imobiliários? Não. Fundo imobiliário negocia. Tem vários fundos imobiliários que negociam 500 mil, 1 milhão, 3 milhões, 10 milhões já é um fundo imobiliário relevante por dia. Agora imagina só entrar 26 bilhões em um mês. Você ia distorcer completamente o mercado de fundos imobiliários. Por quê, Gui? Porque 26 bilhões iam fazer todos os fundos imobiliários, ó, subirem demais, estratosfericamente, fazendo com que o preço não refletisse os seus fundamentos. Agora, esse volume aqui, ele é mais facilmente absorvido nas ações. Então é onde que o gringo coloca o dinheiro quando ele quer participar da renda variável brasileira. Esse é o ponto. E aí você já deve estar pensando, então, pô, Gui, então não tem mais oportunidade no Ibovespa, né? Acabou, as ações agora acabaram. Não. Por quê? Tem uma coisa. Quando esse cara aqui ele vem, quando o gringo vem, ele procura o quê? Empresas que negociam um grandíssimo valor por mês. Então são poucas empresas no Brasil que são listadas em bolsa que têm um volume de negociação capaz de suportar esse tamanho de fluxo aqui. Então, onde que o gringo vai buscar? Onde que o gringo vai ter exposição em ações no Brasil? Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, grandíssimas empresas que negociam um volume muito relevante de dinheiro. Só que é aí que entra o ponto, o meu ponto, tá? Enquanto você está pensando, o Ibovespa já subiu demais, não vale a pena ter ações? Você precisa entender que essa alta aqui, ela foi o quê? Uma alta que a gente chama de heterogênea. Você lembra isso aí da aula de química? Por quê? O que é isso daqui? É quando as coisas acontecem de maneira diferente, né? Ou seja, quando as coisas não acontecem de maneira similar. Então, o que a gente viu nessa alta do Ibovespa? Grandes empresas que têm um grande volume, que são muito representativas no Ibovespa, que tem um volume grande de negociação, subindo mais. Por que subindo mais? Porque elas apresentaram melhores fundamentos, porque elas agora vão lucrar muito dinheiro, porque os fundamentos macroeconômicos foram ao seu favor? Não, simplesmente porque elas são as empresas maiores no Brasil que negociam mais por dia e é onde o gringo consegue colocar o seu dinheiro. Então elas subiram. Agora, se você está procurando empresas boas, descontadas e que não tem um volume de negociação, nem um tamanho de empresa tão relevante quanto essas que eu acabei de mencionar, você encontra oportunidades? Sim. Por quê? Porque a alta foi heterogênea. Esse movimento positivo pegou muito mais essas empresas gigantes e representativas no Ibovespa do que aquelas empresas médias e grandes, mas que não negociam tanto. Ou seja, no Brasil, ainda em ações, você consegue sim encontrar boas oportunidades.
eu não acredito nisso que você está falando, cara. Isso aí é baboseira. Sabe um outro ponto que comprova essa minha teoria aqui? Se a gente for pegar no Brasil, os 10 fundos de ações mais consistentes em superar o Ibovespa nos últimos 10 anos e verificar qual que foi a rentabilidade desses caras nos últimos 3 meses, sabe qual que vai ser a nossa surpresa? A maioria deles perde pro Ibovespa. Caraca, então significa que eles são ruins. Perder dinheiro, ficar atrás do Ibovespa quando a bolsa está subindo no Brasil? Não é porque eles são ruins. Por quê? Porque esses caras, os melhores e maiores investidores em ações no Brasil, eles estão posicionados para uma coisa, que é o quê? A queda da taxa de juros no Brasil. Olha só que interessante. Então, quem que se beneficia mais com a queda da taxa de juros no Brasil? São as grandes empresas? É a Petrobras? É a Vale? É o Banco do Brasil? Não. Essas empresas vão se beneficiar? Sim, mas não vão ser as mais beneficiadas. Você tem várias outras empresas negociadas aqui na Bolsa do Brasil que são grandes, são boas e tudo mais, e que vão ser muito mais impactadas positivamente pela queda da taxa Selic do que essas grandes que a gente está mencionando aqui. Então, os melhores e mais consistentes gestores de ações no Brasil estão se posicionando para esse movimento há bastante tempo. O que é que puxou a Ibovespa? Outras empresas, que não essas daqui, que não as que estão, em grande parte, na carteira desses grandes gestores de ações. Por isso que esses caras, nos últimos 3, 4 meses, eles estão de maneira significativa atrás do Ibovespa. Não é porque eles são ruins, não é porque eles não sabem o que estão fazendo. Não, porque eles se posicionaram para pegar o movimento de alta das ações, vindo por conta da queda da Selic. E o que veio primeiro foi o quê? Foi o fluxo estrangeiro. Então, primeira coisa, esquece esse papo, não vou mais investir em ações, porque agora já subiu muito. Deixa eu te explicar. Altas do Ibovespa de 100%, 200%, 300%, elas começaram com uma alta de 15%, de 20%, de 30%. Então, se você acha que a gente está entrando num ciclo positivo para o Brasil, para ações e tudo mais, você acha que você perdeu isso daqui, já era, não vale a pena investir em ações, você está investindo errado. Se você acredita que a gente vai entrar num ciclo positivo por conta da queda da Selic, isso daqui é o início do movimento. Certo? Então, dito isso, tem oportunidades na Bolsa Brasileira? Sim. Estão em qualquer lugar? Não, tá? O Ibovespa, de novo, apresentou um movimento heterogêneo. Bom, a gente passou aqui do Ibovespa, só que tem um outro carinha, o IFIX. Aí você deve estar pensando o seguinte, Gui, beleza, ó, os fundos imobiliários foram tão bem igual o Ibovespa, certo? Correto, é verdade, a gente viu lá. Mas, em 2025, esses caras foram bem, pô. Olha só, o IFIX rendeu 21,1%, enquanto o CDI, que detalhe, hein? Detalhe, o CDI foi o mais alto dos últimos 19 anos, porrada histórica, tá? 14,3%. Aí você fala, pô, Gui, então, sabe aquela oportunidade que tinha em fundos imobiliários? E já foi embora. Porque, ó, esses caras, 7% praticamente acima do CDI, não dá mais, ficou tudo caro. Se você acredita que uma oportunidade sumiu por conta de uma diferença de 7%, deixa eu te contar uma coisa, isso nunca foi uma oportunidade. Você fala, nossa, tem uma grande oportunidade aqui em fundos imobiliários. Quanto que você pode ganhar acima do CDI? 7%. Pô, isso nunca foi uma oportunidade. Não é isso que a gente acredita. A gente acredita que sim, tem bastante potencial nos fundos imobiliários no Brasil. Eu vou te dar um outro dado aqui que vai fazer você olhar de maneira diferente para esses caras. Por quê? As cotas dos fundos imobiliários representam, na média, o valor dos melhores e mais bem localizados imóveis do Brasil. É o MMB aqui, sigla que eu acabei de inventar. Melhores e mais bem localizados imóveis do Brasil, tá certo? Bom, só que olha só, vou pegar uma outra janela aqui para você, tá? Uma janela de 5 anos. Veja só. E a gente vai pegar qual que foi a rentabilidade do IFIX, do índice de fundos imobiliários nesses 5 anos, de 21 a 26. Foi de exatos 33%. Pô, então a gente está falando que o MMB, os melhores e mais bem localizados imóveis do Brasil, acho que não, vou colocar aqui diferente, ó. MMIB, tá? Os melhores e mais bem localizados imóveis do Brasil valorizaram 33% nos últimos 5 anos. Pô, Gui, é uma valorização legal, certo? Será? Porque quando a gente compara esse cara com o IPCA, que é nosso índice de inflação, a gente tem uma surpresa. Uma surpresa positiva para você que está pensando em entrar em fundos imobiliários e uma surpresa não tão agradável para quem investiu nesses últimos 5 anos. Porque o IPCA acumulou uma variação de 33,2%. O que eu quero dizer para você? Se a gente for considerar a variação da inflação, o preço dos melhores e mais bem localizados imóveis do Brasil permaneceu o mesmo. Olha só que loucura, tá? Então você consegue comprar esses caras aqui, vamos resumir? Os MIB
tá certo? Pelo mesmo preço do que 5 anos atrás. Só que sabe o que é o mais legal? A vacância dos MIB está menor do que há 5 anos atrás. A renda por metro quadrado dos MIB está maior do que 5 anos atrás. Ou seja, você tem uma oportunidade de comprar os MIBs mais bem posicionados pelo mesmo valor de 5 anos atrás. Então dá para você dizer que não existe mais oportunidade em fundos imobiliários quando eles estão melhores e quando eles estão no mesmo preço do que 5 anos atrás? Não dá, tá? Então, olhando isso daqui, eu gosto sim de fundos imobiliários para 2026. Eu acho que tem que ter um espacinho na sua carteira de investimentos. Inclusive, temos no fundo Ladagrão. Por quê? Porque a gente não acredita? Não, porque a gente acredita que sim, tem oportunidade de fundo imobiliário no Brasil. E agora a gente vai para a parte da renda fixa, que tem o que a gente chama de risco de mercado. O que é risco de mercado? Risco de mercado, quando a gente fala isso daqui, é o que? A gente está falando de balanço de preços, tá certo? Quando a gente fala balanço de preço, é risco de mercado, é volatilidade, tá? Então você tem lá o CDI. CDI tem risco de mercado? Não, você investe em alguma coisa que está lá atrelado ao CDI, o negócio é assim, ó. Não tem risco de mercado, não tem balanço de preço aqui. Agora, você investe nesses dois carinhas, o que você pode esperar? Balanço de preço. Você investe em um título público indexado à inflação e IPCA+, o que você pode esperar? Balanço de preço. Título público pré-fixado, balanço de preço. E olha só que interessante, as taxas desses títulos aqui, dos títulos públicos indexados à inflação e dos pré-fixados, estão bem acima da média histórica. O que isso significa? Significa o seguinte, que as taxas, isso aqui é taxa, isso aqui é tempo, tá? Colocar que esses títulos eles começaram a ser negociados mais ou menos em 2002, tá? As taxas deles subiram, caiu, subiu, caiu ao longo do tempo, subiu, caiu, tô mais ou menos aqui. Essa daqui, ó, é a média histórica dessas taxas, tanto dos pré-fixados quanto dos indexados à inflação. E onde a gente está hoje, ó? Aqui, perto das máximas históricas, tanto para os pré-fixados quanto para os indexados à inflação. Já tivemos outros momentos piores, Gui? Já tivemos, mas não foram muitos, foram raros, tá? Nos indexados à inflação, que é o IMAB, né, o IPCA+, somente 5% dos casos, desde 2002, 5% dos dias desde 2002, a taxa esteve num patamar superior ao que estamos vendo hoje. Ou seja, parece ser uma boa oportunidade. Quando a gente olha para os pré-fixados, né, que são representados lá pelo IRFM, que eu coloquei, a gente vai para um patamar de mais perto de 10%. Ou seja, parece que não é uma oportunidade tão boa assim quanto indexados à inflação, mas não deixa de ser uma oportunidade. Ou seja, vale a pena ter na carteira? Sim, mas poxa, Gui, se eu olho 5 anos atrás, cara, o CDI apresentou uma rentabilidade muito mais alta do que esses caras, do que os IPCA+, do que os pré-fixados. Eu falo, eu sei, mas isso não significa que você não tenha que ter esses caras na carteira, tá? Eu vou te dizer outra coisa. Normalmente, quando isso acontece, você olha 5 anos para trás, você fala, nossa, o CDI foi bem maior do que ações, fundos imobiliários, indexados à inflação, pré-fixados. Quando isso normalmente acontece, o futuro ele é diferente. O que acontece? O cenário tende a se inverter, ou seja, o CDI tende, ó, a ficar para baixo. Baixo de quem? Das ações no Brasil, dos indexados à inflação no Brasil e dos pré-fixados. Então, como é que dá pra gente fechar isso daqui? Dá pra gente fechar da seguinte maneira, olhando dados, olhando o nível de preço, olhando rentabilidade em 2026, em 2025, nos últimos 5 anos. Parece sim que há oportunidades no mercado brasileiro, beleza? E aí você vai me perguntar, poxa Gui, mas ó, sabe o que a gente tem esse ano? Eleições, cara. Putz! E aí, eleições, Gui, podem fazer com que, esses ativos aqui, ó, eles não andem bem, que essas oportunidades não existam, que a bolsa, as empresas no Brasil vão acabar. Deixa eu te falar uma coisa. Você conhece Banco do Brasil, certo? Você conhece Sul América, você conhece Porto Seguro, deixa eu ver, você conhece várias outras empresas aí? E olha só que interessante. Essas empresas que eu citei, elas têm mais de 100 anos. O que isso significa? Que elas passaram pelo governo do Lula, que elas passaram pelo governo do Bolsonaro, da Dilma, Fernando Henrique, Temer, ditadura militar, passaram por períodos de hiperinflação e tudo mais e estão aí. O que eu tô querendo dizer para você? Que boas empresas com uma boa estrutura, cara, que são lucrativas, sabe, que tem pessoas sérias à frente, elas vão sobreviver. As eleições podem apresentar uma maior volatilidade, um maior balanço de preço
no preço das coisas? Sim, é claro, mas é importante você entender. Uma boa parte dessas oportunidades existem justamente por conta das eleições. E provavelmente, quando as eleições passarem, essas oportunidades aqui não vão ser mais as mesmas. Elas já vão estar mais caras, ou seja, elas já vão ser oportunidades um pouco menores, tá? Então, não espere o desenrolar das eleições, não espere, nossa, a gente corrigir todos os problemas do Brasil para você investir em ações e ativos de risco. Se você fizer isso, você vai pagar muito mais caro nas ações, nos fundos imobiliários e, obviamente, nos títulos públicos, seja indexados à inflação ou pré-fixados. Espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima.